Olá, alunos, disciplina Algoritmos e Lógica de Programação, estudo online 8. Chegamos ao último estudo da nossa disciplina e nesse estudo vamos falar um pouco do paradigma de desenvolvimento, que é o TDD. TDD é Test Driven Development. A tradução é desenvolvimento orientado a testes. Nada mais é do que uma abordagem onde testes automatizados eles são escritos antes de se realizar a implementação do código ou da funcionalidade em si. A gente vai pensar no seguinte contexto. Imagina que quer construir uma casa. Antes da gente levantar as paredes, antes de iniciar, a construção dessa casa, a gente vai verificar se as fundações são sólidas, se a planta baixa está correta, se os projetos de eletricidade, de engenharia estão corretos. Então os testes, é como se fosse uma verificação inicial antes da gente iniciar o nosso código. Esse exemplo da engenharia, ele funciona bem no nosso cotidiano, que a gente percebe que antes de se desenvolver, construir um projeto complexo, antes de se construir um empreendimento muito grande, a gente primeiro projeta, certo? E testa esses projetos para verificar se existem falhas. É dessa forma que vai funcionar o nosso desenvolvimento orientado a testes. E o coração do TTD é a técnica Red, Green e Refactor. Como que funciona? Inicialmente, você vai escrever um teste. A gente começa escrevendo o teste para uma nova funcionalidade que será implementada futuramente. Então, a gente faz esse teste e executa esse teste. Logicamente ele vai falhar, E aí por conta disso a gente tem o termo red. Ele vai falhar e a gente vai, a partir desse momento, pensar em como construir a funcionalidade para que ela passe nesse teste que foi implementado anteriormente. Essa etapa vai ser o green. Aqui a gente vai escrever o mínimo necessário para fazer o teste que foi desenvolvido anteriormente passar, ser validado. Então, o foco é você passar nesse teste e não fazer o melhor código possível. A partir do momento que você consegue implementar uma função que passa no teste que foi desenvolvido anteriormente, você vai para a etapa de refactor, que é melhorar a estrutura do código, certo? Vai remover duplicação, tornar o código mais legível, eficiente, mas de forma que ele continue passando nos testes que foram desenvolvidos anteriormente. Vantagens de se usar o TDD. Ele vai garantir que os métodos vão produzir resultados esperados em cada etapa do desenvolvimento. Ou seja, a gente vai testar a todo momento em que a gente estiver desenvolvendo. Cada função que vai ser implementada, ela já vai ter um teste pré-escrito para ela mesma. E esses testes vão garantir os resultados esperados durante o desenvolvimento. E não depois de todo o sistema ser desenvolvido, a gente implementar testes. Vai encontrar e corrigir erros mais cedo no ciclo de desenvolvimento, E nesse momento é mais fácil e barato resolver erros. Então você garante que você corrija os erros antes de finalizar um desenvolvimento de software. Permite refatorar e evoluir código com segurança de que as funcionalidades existentes não serão quebradas. Dessa forma você vai ter o teste para verificar se essas funcionalidades ainda passam, se você ainda tem o resultado do green. E a necessidade de passar nos testes leva o programador a criar um código mais estruturado, com um propósito mais claro. Então ele pensa num desenvolvimento voltado para poder passar nesse teste que foi implementado anteriormente. Um exemplo prático, exemplo bem simples, certo? Vocês vão trabalhar com exemplos bem simples. Esse módulo ele busca mais introduzir esse conceito, então os exemplos serão sempre simples. A gente está usando aqui o JUnit do Java para escrever um teste, certo? Esse teste é para uma calculadora e que essa calculadora está somando dois números e a gente precisa ver se o resultado, a gente está usando a função, o assert equals, que é do JUnit, para verificar se essa soma do resultado, a variável resultado realmente recebe o valor correto, E nesse ponto, se você executar esse teste, ele vai falhar porque ainda não existe esse método somar, nem a classe calculadora, existe apenas a classe de teste. No green, a gente vai implementar a nossa classe de teste, implementar a nossa função de somar,
certo? E dessa vez, se você executar, você vai ter um resultado positivo, um resultado green, que é um resultado que você conseguiu implementar o mínimo necessário para passar no teste desenvolvido anteriormente. E por último, certo, você vai fazer melhorias no código. Nesse caso é muito simples, o código está bem claro, não tem muitas melhorias a serem implementadas, mas em cenários mais complexos, né, essa fase é crucial para a gente remover duplicação, melhorar a legibilidade desse código, otimizar o código, certo, sem alterar o comportamento. Quando a gente fala de otimizar, a gente pode otimizar em termos de performance também. E a nossa missão nessa atividade é bem simples: compreender esses princípios do TDD, reconhecer o ciclo Red, Green, Refactor, né, seu papel na construção incremental de funcionalidades com base em testes, ou seja, a gente precisa entender os conceitos básicos dessa metodologia e a gente vai escrever alguns testes simples automatizados, né, com a biblioteca de Unity para validar métodos e garantir que o código atenda comportamentos esperados. Isso está nos exercícios da lista de vocês, também está no material que foi fornecido para que vocês estudem, conheçam esse método e apliquem. E não se esqueçam de baixar a lista, participar do fórum, tirar as dúvidas e não deixem de praticar. Façam a lista de exercício no mínimo 3 vezes, para que você tenha uma absorção de conteúdo de qualidade e garanta que você saia dessa disciplina sabendo todo o conteúdo trabalhado. Por hoje é só e até mais.